que eu possa entender o que aconteceu. Porque se o propósito é que a minha vida seja restituída, então eu preciso saber aonde eu caí, eu preciso saber aonde eu errei, eu preciso saber aonde eu falhei, para que o inimigo adentrasse aquilo que é meu e consumisse tudo aquilo que eu havia construído com Deus. Eu construí com Deus, eu estou dentro da casa de Deus, eu sirvo a Deus, mas de repente eu vejo que aquilo que eu construí foi roubado, foi destruído, foi consumido. Por que houve isso? O que está de errado? Porque não dá para vencer o inimigo sem antes fechar a porta. Eu preciso saber aonde eu abri a porta, aonde eu falhei, aonde eu fracassei. Se vê que nem todas as situações são por causa de pecado ou coisa do tipo, nada disso. Como o caso de Jó, foi tentado sem causa alguma, mas havia um propósito. A mesma coisa, foram consumidos. Vamos voltar no capítulo 1. Vamos lá, para a gente entender. Capítulo 1 de Joel. Eu vou ler aqui o versículo 1 até o versículo de número. Nós vamos ler até o versículo de número 10, por enquanto. Diz assim, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouve isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai, e gemei, todos os que bebei vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem números. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e lançou por terra os seus sarmentos, se embranqueceram. Agora, vá lá no versículo 10, versículo 9 e 10, diz assim, foi cortada a oferta de manjar, e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão como? Entristecidos. O campo está assolado, e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, e o óleo falou. Então, preste atenção. Aqui Deus revela um cenário de devastação. Como isso pode acontecer? O povo servia a Deus. O povo estava fazendo aquilo que aos olhos deles era bom aos olhos do Senhor. Eles estavam na casa de Deus, estavam servindo a Deus. E de repente levanta uma tempestade de gafanhotos e começa a consumir tudo, começa a destruir tudo. E eles começam a ver o seu gado ser atingido, a plantação ser atingida. Eles começam a ver que até o vinho deles estava sendo tirado, até a figueira estava sendo atingida. Então foi uma devastação completa. Mas por que isso aconteceu? Está dando para entender, senhor? Por que isso aconteceu? Eles não eram servos do Senhor? Sim ou não, pessoal? E por que Deus permitiu isso? Porque Deus queria falar ao seu povo, sendo que o próprio Deus foi quem enviou essa peste.
Porque se você voltar depois, nós vamos ter a campanha toda para falar sobre isso. Se você voltar lá, você vai ver que Deus disse assim: o meu exército que eu enviei contra vós. Então Deus tinha algo contra o seu povo. Está dando para entender? Sim. Tinha alguma coisa que Deus não estava se agradando do seu povo. Por isso Deus permitiu que o gado fosse atingido, a plantação fosse atingida, a semente fosse atingida. E tudo que eles haviam construído estava agora sendo destruído por um exército que o próprio Deus havia enviado. O que Deus queria? O que Deus queria falar com esses sinais? O que Deus queria revelar a eles com esses sinais? Se você voltar lá no capítulo 2, nós vamos ver no versículo 12. Ele vai dizer aqui, capítulo 2, versículo 12: ainda assim, tem ajuda, amém? Amém. Agora mesmo diz quem? O Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E como é que é essa conversão? Ele diz: e isso como? Com o quê? Jesus. E com o quê? Choro. E com o quê? Pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em graça e grande em beneficência, e se arrepende do quê? Então veja bem. Então, o que Deus estava querendo anunciar com essa devastação que aconteceu sobre o seu povo? Por que Deus enviou? Porque o coração do povo, preste atenção, eu quero entrar na mensagem, porque o coração daquele povo não estava mais no Senhor. O coração deles não estava mais no Senhor. Eles estavam dentro da casa de Deus. Eles estavam dentro da casa de Deus. Eles conheciam a lei de Deus. Eles faziam as obrigações daquilo que tinham que fazer na casa de Deus. Só que o seu coração estava distante do Senhor. Distante do Senhor. Entenda uma coisa, querido, preste atenção nisso. Primeira mensagem que eu passo para você. Primeira mensagem: quando as coisas começam a dar errado na sua vida, o que você tem que fazer? Você tem que se voltar para Deus. Você tem que se voltar para Deus. Se voltar. Você tem que fazer uma análise da sua vida e olhar e observar se o teu coração ainda está alinhado ao coração de Deus, se a sua vida ainda está ajustada com a vontade de Deus para a sua vida. Porque na hora que você começa a curvar o teu coração para outros caminhos, pode ter certeza que, se necessário for, para Deus não perder você, Deus permite que você perda muitas coisas, para não perder você. Está dando para entender, senhor? Para Deus não perder o teu coração, Deus permite você sofrer perdas de bens, perdas de conquistas que você conquistou, de vitórias que você alcançou. Você vê o inimigo levar e roubar, quando o seu coração começa a se afastar do Senhor. Deus permite. Por que Deus permite isso? Deus tinha me dado, agora Deus tomou. Não, Deus não tomou. Na verdade, Deus está te disciplinando com aquela situação. Está tentando alertar você e dizer: olha para o teu coração, porque ele está se afastando, ele está esfriando. Você já não é mais o mesmo. Você já não está mais como você era. Está dando para entender isso ou não? São sinais. Olha para o teu irmão que está do lado e diga assim: cuidado com os sinais de Deus. Diga assim: porque Deus te mostra o que está acontecendo. Aí às vezes a gente fica revoltado,
Não entende. Ah, por que isso? Nossa, eu pensei que era uma bênção e aí agora perdi a bênção. Perdeu por quê? Será que não colocou ela no lugar de Deus, dentro do seu coração? Você lembra de Abraão, quando Abraão queria o filho, que Deus lhe deu o filho? Agora Abraão não tinha mais tempo para falar com Deus. Abraão agora era só Isaac, meu Isaac, meu Isaac, meu Isaac, meu Isaac, meu Isaquinho, meu Isaquinho, meu Isaquinho. Deus disse assim, ó, vem cá, pega o teu Isaquinho, sobe o monte Moriá, porque tu vai sacrificar teu filho. Porque Deus não divide o teu coração com ninguém. Ou você é dele 100% ou não é. Ou você entrega teu coração por inteiro ao Senhor, ou então você está com o coração afastado dele. Está dando para entender? Sim. Então, o que Deus queria com essa devastação que aconteceu aqui, Deus queria alertá-los. Deus queria alertá-los. E você sabe que tem pessoas, irmão, que nem passando por situações na vida dela, ela ainda não entende que algo está errado e que ela precisa se voltar para Deus. Tem pessoas que começam a perder saúde, tem pessoas que começam a perder a paz, tem pessoas que começam a perder a alegria, tem pessoas que começam a perder o casamento, tem pessoas que começam a perder os filhos, tem pessoas que começam a perder, vai perdendo, e ela não se desperta para entender que são sinais de Deus, que alguma coisa Deus está querendo falar. Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Eu tenho que me humilhar, eu tenho que descer, eu tenho que colocar a minha vida aos pés do Senhor e dizer, Senhor, o que está acontecendo? Está dando para entender, Senhor? Sim. Porque senão, meu irmão, as perdas vão continuar. E Deus não quer que você perca tudo. Agora, se for necessário que você perca, Deus até permite. Mas o que Deus não quer perder é você. Deus não quer perder a tua alma. Deus não quer perder o teu coração. Então Deus permite que situações aconteçam. Como permitiu? Era castigo de Deus para eles? Não. Era disciplina de Deus. É disciplina. Deus estava tentando discipliná-los, mostrar a eles que o coração deles estava distante do Senhor. Por isso ele diz, convertei. O que é a palavra converter? É se voltar. É voltar. Voltar para onde? Voltar para o lugar de onde não deveria ter saído. Voltar a fazer aquilo que eu não deveria ter parado de fazer. Se você pegar a mensagem de hoje, lá no livro do Apocalipse, capítulo 2, vai lá, livro do Apocalipse, capítulo 2, aqui é o Senhor Jesus falando, pessoal, falando com o apóstolo João, para escrever a igreja em Éfeso. Aí o Senhor Jesus vai falando assim, Apocalipse, capítulo de número 2. Eu não vou demorar muito aqui. Eu quero ir direto ao ponto. Versículo de número 2. Nós vamos ler do 2 ao 5, aí nós vamos entender a mensagem. Vamos lá. Quem achou, diga amém. Amém. Apocalipse capítulo 2, versículos 2 ao 5, diz assim: eu sei as tuas obras, Jesus falando, eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não o quê? Te cansaste. Então presta atenção, olhe para cá, que aqui é um ponto crucial dessa mensagem, eu quero que você entenda. Jesus estava falando para um povo
estranho, pessoal? Não. Ele estava falando para um povo que servia a ele. Eu sei das tuas obras. Eu sei que você tem ficado firme, resistindo aos falsos. Você faz prova para você saber se aquilo ali é da minha parte ou não é. Então, Jesus está dizendo que eles serviam ao Senhor Jesus. Sim ou não, pessoal? Sim. Vocês servem, eu conheço a obra de vocês, e eu sei que vocês estão perseverando, estão firmes. Agora, no versículo 4, ele diz assim: tenho, porém, olha aí, ó, tenho, porém, contra ti, que deixastes o quê? O teu primeiro amor. O teu primeiro amor. Ei, preste atenção, né? Aqui peca a gente pelo tal pecado. Preste atenção. Tem pessoas, irmão, que se confiam naquilo que elas fazem para Deus. Ela diz assim: mas o que Deus quer de mim? Deus não quer que eu seja dizimista? Eu sou. Deus não quer que eu seja ofertante? Eu sou. Deus não quer que eu venha à igreja? Eu venho. Deus não quer que eu faça isso, que eu pare de mentir? Eu paro. Que eu pare de fumar? Eu paro. Que eu pare de fazer? Eu paro. Então, é exatamente essa igreja aqui. Ela faz as coisas. Ela serve ao Senhor. Porém, ela já não faz mais como ela fazia antes. Ela já não serve mais como ela servia antes. O coração mudou. Ela se tornou uma pessoa questionadora. Se tornou uma pessoa cheia de espiritualidade a ponto de não ser mais humilde para ouvir. Agora ela já sabe. Está dando para entender isso? Sim. O que você vai tentar falar para a pessoa, ela diz: eu já sei. O coração agora já não é mais humilde, o coração agora é altivo. Porque ela já sabe. Jesus disse assim: ó, você serve, você faz, você é perseverante, você é palma toda a obra, porém, eu tenho uma coisa contra ti. O quê? Você já não faz mais como você fazia antes. O coração está longe. O coração está distante. E quantas pessoas, irmão, ela até devolve o dízimo dela, mas o coração dela não queria devolver. Ela faz como obrigação. Ela não faz com amor. Como ela fazia quando chegou na igreja. Que ela tinha prazer de tirar a 10ª parte, de trazer e entregar no altar. Agora ela faz, mas o coração dela retornando para fazer. Às vezes a pessoa até faz, até perdoa quem ofendeu a ela. Aí ela diz: eu tenho que perdoar, né? Fazer o quê? O coração já está longe do Senhor. Ela não sabe, ela já não perdoa mais com a essência que Deus quer que ela perdoe. Está dando para entender que isso não? Ela faz até as coisas. Ela faz, mas ela não faz de todo o coração. O coração dela está longe, está frio. Ela faz, mas não faz mais com aquela paixão. Sabe? Quando você chegou na igreja, qual era o seu maior desejo? Lembra? Porque, entenda uma coisa, querido. Jesus está chamando aqui a igreja a voltar. A voltar. Ele diz: volta, porque você deixou para trás algo. Você até está fazendo, mas tem algo que você parou de fazer. Está dando para entender? Você parou de fazer. Qual é o seu desejo quando você chegou na igreja? Se você chegou até aqui com Deus, quando você saiu de onde você saiu, que você veio para cá, o que impulsionava o teu coração para chegar até aqui? O que estava dentro do teu coração quando te fez largar tudo
para você estar onde você está hoje? Será que os propósitos não mudaram? Será que o teu caminho não se debandou para outro caminho? Agora você não está vivendo outros propósitos? E o Senhor está dizendo: você até faz, mas eu tenho algo contra você. Você abandonou o primeiro? Você voltou. Você tem que voltar ao primeiro. E como é que eu volto ao primeiro amor? 3 passos. Primeiro, versículo 5. O que ele está dizendo aí? Versículo 5, Apocalipse 2:5. Bem forte. 1, 2, 3. Lembra-te, pois de onde caíste. Para aí. Lembrar. Jesus manda lembrar. Lembra? Ele manda você voltar ao passado, mas não para viver de passado, mas para você observar onde você deixou de fazer o que antes você fazia. Está dando para entender? Ah, pastor, quando eu comecei na nossa, era tão diferente. Agora, não foi a igreja que mudou, querido, foi o seu coração que se afastou. A igreja continua do mesmo jeito. A igreja continua na mesma pegada. A visão da igreja não muda. O que muda é o nosso Coração. Nós vamos ocupando ele, enchendo ele com outras Coisas. Nós vamos enchendo ele com outras coisas. Nós vamos ocupando o espaço que era de Deus com outras coisas. E o Senhor está dizendo: lembra, volta. Você faz, você. Não é que você está desviado, querido. Não é que você está no mundo, se você voltou a beber, a fumar, a se prostituir. Você não está fazendo nada disso. Porém, o coração já não é mais o mesmo. Você já não me serve mais com todo Coração. Não foi essa a mensagem de Joel 2? Sim. De Joel 1, perdão. Convertei-vos a mim de todo. Por quê? O coração tem que ser inteiro. Não é pela metade. Não é pela metade, é inteiro. Se não for inteiro, não serve. Não é fazer. Não é o fazer. Ah, eu faço, mas Senhor, eu faço. Não é o fazer. É isso aqui, ó. Se isso aqui não tiver alinhado com a vontade de Deus, irmão, você pode até fazer, mas Deus não recebe o que você faz. Deus não recebe. Porque se for para servir ao Senhor, tem que ser de todo o coração. Se não for de todo o coração, não serve. Não serve. Como eu falei, quantas pessoas estão orando agora pela manhã, mas estão orando por quê? Porque foi colocado um propósito para ela orar. Porque se não tiver um propósito para ela orar, ela não ora. Então, fazer alguma coisa para Deus se tornou o quê? Se tornou o quê? Prazeroso? Não, se tornou uma obrigação. Obrigação. Eu oro porque eu tenho que orar. É uma obrigação. O coração já está longe do Senhor. Porque orar, meu irmão, a oração é um veículo que nos liga ao Senhor, que nos une ao Senhor. E se uma pessoa ela não tem prazer de orar, ô meu irmão, o coração dela está desviado, está afastado. Ela está dentro da igreja, ela está servindo a Deus dentro da igreja, está fazendo os seus vícios, está fazendo suas ofertas, está vindo para a igreja, está congregando, mas o coração está longe do Senhor. Porque o que ela faz por obrigação. Aí isso também tem a ver com jejum, isso também tem a ver com ler a palavra, isso também tem a ver com as coisas que um cristão faz de um modo prazeroso e maravilhoso fazer isso. Só que tem pessoas que só fazem quando você manda. Até para levantar as mãos na igreja, para adorar a Deus, o pastor tem que
Mandar. Levanta as mãos. Né? Se o pastor não mandar levantar as mãos, passa o culto todo com as mãos assim. Está dentro da igreja por obrigação. E não por prazer de servir ao Senhor. E isso é um reflexo quando o nosso coração está longe do Senhor. Porque quando o nosso coração está junto do Senhor, meu irmão, quando a gente chega aqui, não precisa ninguém mandar a gente abrir a boca. A gente já chega e diz Senhor no lugar e começa a falar com Deus e dá glória a Deus e aplaude o Senhor e dança na presença dele. Você lembra de Davi? Davi dançava na presença de Deus, feliz na vida na presença do Senhor. Sim ou não, pastor? Aí a Bíblia vai dizer que Davi era um homem segundo Coração. o coração de Deus. Será que o nosso coração não está longe do Senhor, pessoal? Jesus está dizendo, lembra? Segunda coisa, e pratica, e arrepende-te. E faz o quê? Arrependimento não é remorso. Arrepender é reconhecer aonde está errado. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, me perdoe, mas é só da boca para fora, porque na verdade ela não reconhece que ela errou. É porque ela está querendo acabar o assunto, ela não quer mais que toque naquele assunto, ela está bom, pois me perdoe. Como se ela quisesse abafar aquela situação. Conhece gente assim, senhora? Assim às vezes somos nós. Quando a gente vai falar com Deus, a gente pede perdão, mas a gente não reconhece que verdadeiramente nós precisamos do perdão. Para ter comunhão, para ter intimidade, para estar juntos, para sentir a presença dele, para ter aquele fogo no coração que nós tínhamos no início, quando nós começamos a nossa caminhada com o Senhor, para que nós estejamos sempre andando na mesma direção de quando nós começamos lá atrás, para a gente não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, para a gente ficar firme, o nosso coração tem que estar ligado com o Senhor, e para estar ligado, meu irmão, tem que ser por meio do arrependimento. O filho pródigo, quando lembrou da casa do pai, foi a primeira coisa que ele fez, ele se lembrou. Ele lembrou da casa do pai, ele lembrou do que ele tinha lá com o pai dele, ele lembrou das primeiras obras. Nossa, eu servia meu pai, e lá não faltava nada, lá nós tínhamos tudo. Ele começou a lembrar, é a primeira coisa que nos faz voltar e acertar a nossa vida. Lembrou do pai, depois ele se arrependeu. E aí ele continua, Jesus dizendo, e pratique as primeiras obras. Pratique as primeiras obras. Volte a fazer o que você fazia antes. O que você fazia antes? O que você tinha prazer de fazer dentro da casa de Deus? Volte a fazer de novo. Volte às primeiras obras. Jesus está chamando você para um acerto de coração. Amém. Um conserto do seu coração. Antes da restituição, de Joel 2,25, existe o Joel capítulo 1, onde Deus chama para um conserto de coração, para se voltar a Ele pelo coração inteiro, e não pela metade. É coração inteiro. Amém. Entendeu? Amém. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra. Coração inteiro. Em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Se nós em algum momento nos desviamos, o nosso coração se esfriou. Pastor, mas eu tenho tanto tempo de igreja, eu me decepcionei muito. Esses dias, ontem mesmo, eu encontrei um casal de pastores.